você, boa tarde, são 12 horas mais 5 minutos hoje, terça-feira, 22 de agosto de 2023, está entrando no Portal Notícias, agilidade na informação. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes, Luiz Brito e Emanuel Fernandes. E agora vamos para nossa previsão do tempo. Previsão para hoje, dia 22, sem probabilidade de chuva, mínima de 19, máxima de 35 graus. Notícias e as manchetes do dia. Moradores da comunidade da Passagem Brumado cobram abastecimento de água. Brumado, Guilherme Bonfim exalta obras de distribuição de água na região de Cristalândia. Desespero total, moradores do distrito de Tanajá e Livramento cobram abastecimento de água. Desespero total 2, moradores do distrito de Guatemi em Livramento cobram abastecimento de água com urgência. Secretário de Saúde Gerardo Júnior se pronuncia sobre falta de fralda geriátrica e medicamentos. Vitor Moura e Deca de Dionísio acusam Sidão Aracatu de criticar o deputado. Núcleo Regional intensifica ações e campanhas de prevenção ao sarampo no sudoeste da Bahia. Homem atingido por disparos de arma de fogo pelo genro de sua esposa em Guanabi. Governo federal repassou 253 milhões de reais para o piso salarial na Bahia. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no meu, no nosso Portal Notícias. Ok, 12 horas mais 7 minutos. Hoje a bruxa tá solta. Meu pai do céu. Manuel Fernandes, boa tarde. Boa tarde, Alberto Lopes. Boa tarde, os nossos queridos ouvintes, sempre nos prestigiando com o carinho da sua audiência. Muito obrigado pela permissão que nos concede de entrarmos no seu lar através das ondas da Portal Sudoeste. Beleza, vamos trazer aqui uma matéria. Eu queria comentar essa matéria ontem, mas devido aí o corre-corre, não deu tempo. Estado de saúde de Faustão se agrava e apresentador terá de passar por transplante cardíaco. Lamentável, né? O Hospital Albert Einstein divulgou na noite de domingo 20, através de boletim médico, que o quadro de saúde do apresentador Fausto Silva, internado devido à insuficiência cardíaca, se agravou e ele terá de passar por um transplante cardíaco. De acordo com a equipe médica, o apresentador está em diálise, necessita de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração e foi incluído na fila única de transplantes do estado de São Paulo no SUS, Sistema Único de Saúde. Em 5 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicações para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessita de medicamentos para ajudar na força do bombeamento do coração. Na sexta 18, dia em que a última edição do seu programa foi ao ar na Band, Faustão gravou um vídeo no hospital no qual afirmou que está em tratamento. Pediu para que reze por ele e declarou que ainda está preparado para coisas da vida. Agora, o que a gente traz e absorve de tudo isso?
que nós seres humanos não somos nada. Nós seres humanos não somos nada. Agora a pergunta é: alguém tem estimativa da fortuna de Faustão? E hoje ele está na fila do SUS como qualquer outro brasileiro. Isso comprova que o dinheiro nem sempre é tudo. A nossa saúde, nossa família, em primeiro lugar. Não adianta você ter rios de dinheiro, achar que é melhor do que fulano, do que Beltrano, porque o que acontece? Sem saúde, você pode ter o dinheiro do mundo todo, mas se você não tem saúde, não adianta. E às vezes, nós, seres humanos, cobramos, às vezes nos distanciamos de Deus, achando que a nossa vida não vale a pena. E aí eu pergunto: se você está aí com a saúde em dia, seu coração batendo, palpitando, enxergando, ouvindo, falando, agradeça a Deus, gente. Agradeça a Deus, porque a situação de muitos que têm dinheiro, muitas vezes, duvido se ele não queria trocar toda a fortuna dele por um coração de um favelado, batendo aí 100%. E essa é, infelizmente, uma notícia triste, mas que ao mesmo tempo traz um ensinamento para você que anda reclamando da vida e que está aí com sua saúde em perfeito estado. Ok? 12 horas, mais 2 minutos, Manel. É isso aí, Alberto. Esse fato, né, lamentável ocorrido aí com o Faustão, é para uma grande reflexão. É como aquela coisa, né, quando as pessoas se acham superiores aos outros, e quando elas vão a óbito, vão para o mesmo lugar. E agora exatamente. O Faustão está aí, né? Vamos torcer, apesar de que é uma dificuldade grande para você conseguir, né? Muita gente na fila de transplante. Muita gente. E põe gente nisso. Olha, Guilherme Bonfim exalta obras de distribuição de água na região de Cristalândia, em Brumado. Nesse final de semana, o advogado Guilherme Bonfim visitou as obras de construção da base de água na região do distrito de Cristalândia, em Brumado, a fim de acompanhar o andamento dos trabalhos. Em entrevista ao site Achei Sudoeste, Bonfim disse que, graças à intervenção do deputado estadual Vitor Bonfim, do PV, juntamente com a sua pessoa, o governo do estado aditivou o investimento inicial da obra em 25%, chegando a mais de 28 milhões de reais em recursos para a construção da referida base de distribuição de água. Guilherme ressaltou que a ampliação do sistema de água na região irá beneficiar inúmeras famílias com água tratada em suas residências. Conseguimos ampliar bastante esse sistema de água. Será um número considerável de famílias atendidas com esse investimento, comemorou ele. A obra já está em fase final de implantação. Tá aí, né? E aquela região de Cristalândia, hoje tem abundância de água, mas que algumas comunidades, né, por não ter ainda o sistema integrado aí por parte da Embasa, acaba passando aí por alguns perrengues. E graças ao nosso bom Deus, né, intervenção aí do deputado Vitor Bonfim, também do Guilherme Bonfim, vem aí, né, trazer aí esse alento àquelas comunidades, principalmente aquelas que não dispõem ainda, não disponibilizam ainda da água tratada, fornecida aí pela Embasa.
Olha, quero aqui chamar a atenção dos artistas brumadenses ou livramentenses. Gente, olha, Lei Paulo Gustavo, primeira escuta pública ocorre hoje, terça-feira, 22, voltada para o setor cultural. Nesta terça-feira, 29, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Secult, realizará a primeira escuta pública sobre a implantação da Lei Paulo Gustavo, voltada para o setor cultural. A oitiva será na Câmara Municipal às 18h30. Não haverá inscrições. Os interessados devem apenas se encaminhar ao local. A escuta pública servirá para ouvir e identificar a classe artística do município, esclarecer dúvidas e demais deliberações sobre a regulamentação, aplicação e acompanhamento das transferências dos recursos destinados ao município. Dúvidas importantes. Todos os segmentos culturais podem ser contemplados. No entanto, a Lei Paulo Gustavo apresenta alíneas para uso do recurso no audiovisual e alíneas para uso do recurso nas demais áreas culturais. Serão contempladas as seguintes linguagens culturais. Audiovisual, inclui-se nessa categoria projetos que tenham como objeto, por exemplo, desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curtas, médias e longas metragens, séries e webséries, telefilmes, nos gêneros ficção, documentário, animação, produção de games, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de produção, audiovisual e diversas outras áreas culturais. Então, a gente convida, né, a classe artística aqui de Livramento para que se faça o presente hoje na Câmara às 18h30 para entender e saber como buscar esses recursos. Como buscar esses recursos, já que a Lei Paulo Gustavo teve adesão total de todos os municípios aqui na Bahia. É interessante que eles compareçam para que depois, né, não digam, não sabia, não ouvi. Não fui convidado. Não fui convidado. Então já está aí o aviso, né? A todos os artistas, compareçam, se interem de tudo para que vocês possam serem beneficiados. Com certeza. E todos, tá feito o convite, viu, gente? Oxe. Dinheiro do governo, recursos para que você possa divulgar, já que durante a pandemia muitos acabaram aí se quebrando, passando perrengue. Isso. Por falta de recursos, por não ter como produzir o seu material. Então agora a hora é essa, recuperar o que foi perdido atrás, né? Vamos correr, porque senão fica no prejuízo. Quem não chega em tempo fica no prejuízo. Com certeza. Seu Manuel Fernandes, o bicho pegou lá na capital do minério. Sessão da Câmara ontem e a matéria estampada nos sites da cidade e região diz o seguinte. Vamos lá. Eduardo foi duramente derrotado na sessão da Câmara do dia 21 e o novo projeto da Zona Azul foi rejeitado. Graças a Deus. Você é a favor, né? Com apenas o voto do vereador Tiago Amorim, foi reprovado na sessão de ontem, 21, o projeto de lei número 032/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é autorizar o prefeito Eduardo Vasconcelos a celebrar acordo de cooperação para uso das vias públicas por parte do Sindiguarda Bahia, Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Veículos Automotores do Estado da Bahia, explorar o sistema de estacionamento rotativo pago. Após o fracasso da empresa Zadar, que desistiu de executar o serviço da Zona Azul na cidade, o prefeito Eduardo tentou uma nova estratégia de retorno da Zona Azul. Em vez de um sindicato do município ou da região, como defendeu o vereador Rubens Araújo,
Eduardo queria autorização da Câmara de Vereadores de Brumado para, através de lei municipal, entregar a gestão da Zona Azul para um sindicato de Salvador, mostrando uma postura de independência. Os vereadores abstiveram ou votaram contra os projetos de Vasconcelos, travando assim a investida do prefeito, que já não tem mais a mesma força de antes. Vereadores de oposição questionaram que, na época da Zadar, o contrato com o município determinava que 22,5% do valor arrecadado na Zona Azul deveria ser repassado para os cofres municipais. Mas, dessa vez, o seu projeto apenas exigia o compromisso do Sindiguarda de apenas 10% de repasse do valor levantado para o município, uma queda de mais de 50% das referidas receitas. Foi uma derrota vergonhosa para o governo Vasconcelos. Ao que tudo indica, deve ficar com pouquíssimos vereadores do seu lado, tendo como fiéis escudeiros os vereadores Tiago Amorim e o presidente Renato Santos. Matéria do site Sudoeste na Mira. O pessoal já tava de saco cheio aquilo lá, não ia, com certeza não ia passar, não. Agora, o que chama atenção, Manel, é o seguinte: é querer trazer um sindicato de Salvador. Querer trazer um sindicato de Salvador. Enquanto a outra, a Zadar, pagava 22,5%, que a Zadar tinha que repassar os cofres municipais do valor arrecadado durante o mês. Simplesmente o novo projeto do prefeito obriga que a empresa repasse 10% do valor arrecadado. Quer dizer, tem coelho nesse mato. É por isso que eu te falei. Tem preado nesse mato. É por isso que não, é uma indústria, né? Para se ganhar dinheiro fácil. É complicado esse negócio aí. Vamos lá os pontos. Sem contar os radares lá que já. Isso. Vamos lá. Empresa de fora. Recursos diminuídos mais de 50%. Mais de 50%. E esse dinheiro? Essa diferença ia para onde? Ia pro bolso de quem? Uma boa pergunta, né? Porque, pelo que me consta, o prefeito é um adorador de recursos. Demais. Ele adora imposto. Adora imposto. E dispensar 12%? Tem alguma coisa errada. 12,5%? Alguma coisa não tá. E por quê? Essa empresa de Salvador, será que no município de Brumado não tem pessoas capacitadas, não? Até a própria prefeitura poderia fazer isso? Logicamente, e ela deveria fazer, logicamente, mas de uma forma que não viesse a causar tantos transtornos como a outra que estava lá trouxe. Exatamente. Transtorno demais, muita confusão. Porque, Manel, eu falei ontem e repito, eu sou favorável à Zona Azul, para poder moralizar o trânsito, mas que seja dentro dos padrões e dos critérios e valores do qual o município permite. Permite. Com certeza. Agora, o que mais me chamou a atenção, só teve um votinho, não foi? Um votinho. Um voto. Tiago Amorim, o vereador Tiago Amorim, olha. Gente boa. O navio tá afundando, ele não quer pular não, é? Ele vai naufragar, vai naufragar. Vai naufragar, com certeza. Olha, um mosquitinho me falou que muitos vereadores que acompanham aí o prefeito estão abandonando o barco. Parece que em torno de 6 já se declararam que vão já sair do barco, que o negócio já tá tendo muita água dentro já e começando a naufragar. Teve um representante do Poder Legislativo, né, que estava lá no final de semana na zona rural, no último sábado, né, lá em Cristalândia, né, na associação, e foi criticada, né, por alguns
participantes, né, pelos moradores, e falou, sabe o quê? Diga aí. A gente cobra, mas a gente não tem voz altiva. Geralmente, ficou aliás, numa saia curta porque não teve saída. Diz que pede, mas que com o prefeito é o que ele quer, sim senhor, não senhor e tchau. É o chicote estralando na mão. Na realidade, o atual gestor, né, lá de Brumado, ele já não vai mais se candidatar, vai ter que apresentar, caso ele queira, alguém para poder assim representar o município, se caso for eleito. Então ele sempre foi aquela pessoa de dizer o que deve ou não ser feito, né? Então, quando chega a ponto de um legislador falar isso, você imagina o cidadão que vai conversar com ele, o que não ouve, né? Então é muito arrogante. Exatamente. Vamos sair de lá, vamos agora para cá, para Livramento? Vamos. O Berém inchou na última sexta-feira na sessão. Né? Livramento. Vitalmir Moura e Deca de Dionísio acusam Sidão Aracatu de criticar o deputado Marquinho Viana e se apropriar de equipamentos da associação. Eita gota. A sessão da Câmara de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, realizada na tarde da última sexta-feira, 18, foi marcada por intensos debates e acusações entre os vereadores e representantes do distrito de Iguatemi. A tensão se deu principalmente entre o vereador Vitalmir Moura, ligado ao ex-prefeito Dr. Paulo do União Brasil, o vereador Deca de Dionísio, ligado a Jânio Soares do Rede, e o vereador Sidão Aracatu, ligado à vice-prefeita Joanina do PL. Vitalmir Moura fez questão de defender o deputado Marquinho Viana, alegando que ele tem o direito de agradecer aos vereadores que o apoiaram em suas campanhas no distrito de Iguatemi, criticando abertamente o vereador que questionou Viana. Moura afirmou: Marquinho, aspas, Marquinho, sempre estarei ao seu lado, fecha aspas. Por sua vez, o vereador Deca de Dionísio parabenizou o prefeito Ricardinho, o governador Jerônimo Rodrigues e o deputado Marquinho Viana pela inauguração de obras em Livramento. Ele refutou as críticas feitas a Viana, chamando-as de, aspas, dor de cotovelo, fecha aspas. Além disso, Deca fez uma crítica direta ao vereador Aparecido Lima, Sidão Maracatu, sobre uma obra de asfaltamento. Segundo Deca, o asfalto aplicado foi comparado a uma película de celular, insinuando que a obra foi superficial e de má qualidade. Ele sugeriu que essa obra foi realizada para provocá-lo. Aspas. Foi lá, fez uma película de celular, está lá até hoje. O meio-fio não foi feito. E quem tem que fazer é quem começou a obra. Fecha aspas, afirmou Deca de Dionísio. Ele ainda destacou que as máquinas citadas pertencem à associação e não a um vereador específico. Abre aspas. Coisa que é de associação pertence à associação. Não o vereador toma posse de caçamba, toma posse de retroescravadeira, sendo que não é dele. Fecha aspas. Defendeu ele. Fica a expectativa de como essa divisão política influenciará as sessões futuras da Câmara e, consequentemente, o cenário político livramentense na corrida para as eleições de 2024.
O distrito de Iguatemi, representado por esses vereadores, é uma área crucial para a definição do quadro político em Livramento de Nossa Senhora. A próxima sessão da Câmara de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora está agendada para a próxima semana e espera-se que os ânimos entre os representantes estejam mais amenos para que se possa dar continuidade ao trabalho legislativo de forma produtiva. Matéria do site Livramento Hoje. Eu acho que os ânimos não vão ficar amenos, né? Ameno, né? De forma nenhuma, vão ficar mais, a coisa vai ficar mais tensa, porque a proporção que nós estamos chegando aí ao pleito eleitoral, a coisa vai ficando mais tensa. Já falou aí, né? O menino que colocaram uma película de celular, não colocaram meio fio e os cambal a 4. Então o que acontece? A tendência desse clima aí é ficar mais tenso, entendeu? E vamos torcer para que, mesmo tenso assim, eles entrem em um denominador comum, porque essa coisa de ficar de bate-boca não vai resolver nada. O que resolve é um diálogo com os olhares voltados para o bem-estar da comunidade livramentense. Agora, o que me chama a atenção é que os três são da base do prefeito, são da situação. Isso também que eu estava observando aqui. Eu não quis comentar não, mas interessante. 3 situacionistas nessa confusão toda aí. Vai entender o negócio disso. Chupa essa manga aí. Essa manga deve ter um caroção grande. Mas tá bem azeda. Deve ter um caroção grande e tá azeda. Chupa uma manga dessa aí, é brincadeira. Rapaz. Não é fácil não. Mas é aquela coisa, né? Um reclama que o asfalto foi película de celular. Ei, vou defender agora as lojas de celulares, viu? Tem película de celular que você pode pegar uma furadeira e botar aqui que você não ultrapassa, não. A minha do meu celular é dessa. Então, resumindo, película de celular tem da boa. Geralmente o termo mais usado quando se refere a isso é sorrisal. Sorrisal, então fizer lá uma borra de café e tal, coisa assim. Mas a película de celular é novidade. Agora, Iguatemi é um distrito com porte de cidade. Na realidade, Iguatemi é quem decide a política de Livramento, né? Onde concentra o maior número de eleitores. Então, os olhares tirando a sede, a sede é lá, entendeu? Então, se a sede deixou algum espaço, alguma lacunazinha, saiu empatado aqui, Iguatemi resolve. Iguatemi vai dar o parecer final, tá? O veredito vem de Iguatemi. Então, eu acho que os benefícios que vão para lá, a situação, eu não entendi porque a situação recebe benefício, a própria situação está reclamando, eu não estou entendendo bolufas de nada. Ai. Rapaz, eu não sei o que é que está acontecendo com a dona Embasa. Eu não sei o que é que está acontecendo com a Embasa. Ontem à tarde eu recebi, viu, Manel, algumas denúncias de moradores da fazenda Passagem em Brumado, anote aí, em Brumado, dando conta de que está sem água. Liga para Embasa no número disponibilizado ao pessoal, e aí o que é que acontece? Ninguém atende. Já tem praticamente 5 dias sem uma gota d'água. O talão, esse aí é certeiro. Tiro de lampião e o talão da Embasa é certeiro. Chega rapidinho. E aí o que é que acontece?
A água que é bom, nada. E não é só passagem e as comunidades no entorno. É ali, para quem não conhece, quem vai para a antiga fábrica de cimento em Brumado, onde você vai para Cristalândia. E os moradores lá, não é de hoje que eles vêm sofrendo com falta d'água. Tem essa estratégia para mim é uma estratégia. Você pode ligar para Embasa, você vai ficar um dia todo com... Não, você gasta o dedo e o seu latim. Ninguém vai atender, não. E a sua paciência. Como não tenho paciência, eu uso logo o microfone. É mais prático, que todo mundo já fica sabendo. E aí o que é que acontece? Entrei em contato com a pessoa que fez as ligações para a Embasa e a mesma me passou: Alberto, infelizmente a gente entra em contato, ele sabe do ocorrido, mas não resolve o problema. Já que não tem água, que forneça pelo menos através de carros-pipas. Inclusive, é lei. Após 24 horas com desabastecimento de água, a Embasa tem que providenciar, abastecer a comunidade com carro-pipas. Se vire, procure onde for. E com água potável e tratada. A água potável, e de preferência o caminhão também tem que estar dentro do padrão. Dentro do padrão. Certo? Anotou aí? Brumado. Brumado. Tópico 2. Embasa também. Embasa, Livramento. Meu Deus. Vamos logo ali no distrito de Itanagé. 5 dias sem água. 5 dias sem uma gota d'água. Gestante, pessoas acamadas, sem uma gota de água em casa. Recebi um vídeo aqui há poucos instantes e recebi um mais cedo. Uma caixa d'água que não tem uma gota d'água. Isso em Itanagé. E você quer ver coisa na parte mais alta, Alto dos Poções. Não tem água nem pro cheiro. Em locais mais que tem questão dela jogar água ali, já não vai dar mais. Imagine na parte alta. Aí eu perguntei e consegui entrar em contato hoje com um amigo meu da Embasa, não vou falar o nome aqui, porque não estou autorizado, nem tampouco ele também. Mas devido à nossa amizade, ele me passou que o sistema tinha quebrado. Foi consertado ontem. A água está voltando gradativamente. Só que eu perguntei, e a previsão? Essa semana. Hoje nós estamos na terça-feira. Mais de 5 dias o povo sem água. Aí você bota aí, não é, com esse calor infernal que tá aqui, 35 graus na sombra. Se você for pro meio do asfalto, chega a 40 brincando. E o povo sem água. Itanagé. Anotou aí também? Brumado e Itanagé. Isso. Vamos lá, tem mais? Tópico 3. Embasa. Distrito Iguatemi. Desespero total. Moradores sem saber o que fazer. E não sabem a quem reclamar, onde recorrer, a não ser na Portal. E aí o que é que acontece? Você liga pra Embasa, ninguém atende. Tem um WhatsApp lá que é fantasma. Complicado. É difícil, você manda áudio, você manda mensagem e ninguém lhe responde. Tá de enfeite. E aí a pergunta é... Coloca isso aí pra o pessoal não ficar achando que não estão dando assistência, né? E aí, o que é que ocorre? Os moradores estão na mesma situação, isso já do outro lado da cidade, na divisa, que Iguatemi já é divisa com Caetité e Lagoa Real.
Itanagé divisa com Paramirim. E a pergunta é: o que é que ocorre com a Embasa? Não tem quem fiscalize a Embasa? Parece um órgão inexistente, né? Um órgão inexistente. Algo que você tem, mas é como se não tivesse. Enfeite. Fantoche. Aquelas bolinhas lá que colocam na árvore de Natal. Mas ali pelo menos fica bonitinho. Yeah. Fica bonitinho. Bota uma luzinha, um pisca-pisca. Eu tenho que concordar com você agora. E agora, né, a convite aí da nossa produção, vamos conversar com o secretário de Saúde do município de Livramento de Nossa Senhora, Gerardo Júnior. Secretário Gerardo Júnior, boa tarde. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Emanuel Fernandes. Boa tarde, Luiz Brito. Boa tarde a todos vocês da 104 FM. Boa tarde ao povo de Livramento. Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo. E desde já agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, secretário, e porque sempre que a gente precisa, né, de alguma informação, ou no meu caso mesmo sempre estou entrando em contato com o senhor, e o senhor sempre solícito, né, sempre aí passando aí algumas informações, mas diante de algumas reclamações e de alguns fatos que vêm ocorrendo no nosso município, nada melhor do que fazer esse bate-papo tete a tete, né, frente a frente. Secretário, para começar, um dos assuntos que mais o cidadão tem ligado, cobrado aqui para a emissora, é a respeito das fraldas geriátricas. Só que nós sabemos que essas fraldas, o município, né, tem uma quantia, né, de compra por mês, e às vezes fica aquela coisa, é de responsabilidade da Secretaria de Saúde ou do setor de compras? Alberto, sim, realmente a gente às vezes recebe algumas reclamações. Tem diminuído bastante essa questão de fraldas. Só para você ter uma ideia, né, para quem está nos ouvindo, eu tive contato com a coordenadora da central para justamente, né, fazer esse levantamento para mim ver quanto de fralda tinha já disponibilizado para a população. Neste ano, né, de janeiro até agora, já foram distribuídas 28 mil fraldas. Então é um número bem considerável. O que acontece agora nesse momento, está faltando um tipo de fralda, que é a XE, porque está acontecendo, né, em todo o Brasil que as empresas ganham a licitação e às vezes está demorando de entregar o produto. Não só fraldas, mas inclusive medicamentos, tem acontecido isso. Então eu creio que a reclamação pode ter vindo deste caso, né? E a central de compras, como você falou, ela é do município como um todo, não só da área de saúde. Então a Secretaria de Saúde, né, administrativamente o município tem a central de compras, todas as secretarias enviam os seus pedidos, né, para essa central, a central faz toda a avaliação, cotação de preços e encaminha ao setor de licitação da prefeitura. E lá é feito todo o processo e aí vai fazendo o pagamento através do setor financeiro, conforme os pedidos vão saindo. Então essa é a rotina do município, né, administrativamente é assim que é feito. Para aquisição dessas fraldas, a pessoa que necessita, ela tem que procurar a Secretaria de Ação Social ou a Secretaria de Saúde? Roberto, existem muitas ações, né, hoje em dia, que devido a questões sociais acabam indo muito pro social, né, porque tem aquela coisa igual o caixão. A pessoa morre, mas o caixão em si seria do serviço social. Então existe coisas que são meio que fica em cima do muro. Mas a gente sabe que a gente tem a obrigação de, como saúde, né, de disponibilizar e encaminhar esses pedidos para que sejam licitados conforme a programação anual do município, né? É uma questão financeira, né, que o município se organiza como um todo, acaba a gente da saúde tendo também essa obrigação. Okay. Sabendo que existe o cadastro social, inclusive, né, eles fazem toda essa verificação também, inclusive um assistente social da Secretaria de Serviço Social às vezes vai até visitar essa família para ver questões sociais também. Ok, Manel. Boa tarde, secretário Gerardo Júnior. Boa tarde, muito Manuel. Obrigado por estar aqui, é um prazer. Eu gostaria, nós estamos tendo aí uma repercussão
em vários sites e noticiários, outros também, né? Televisivos e enfim, rede social, sobre a questão da varíola, onde já tem número de mortos. Sim. E nós gostaríamos de saber como é que está aqui a situação em Livramento, se já existe algum caso, se tem alguma suspeita, se a questão da vacinação está em dias. Eu gostaria que o senhor desse fizesse assim um apanhado disso aí. Ok, Manuel, prazer lhe ver novamente, tem tempo que a gente se viu. Prazer todo Acho meu. que da última vez foi na 88, isso, né? Acho que você trabalhava Prazer lá. todo meu. Sim, é bom você tocar nesse assunto, Manuel, porque a gente está tendo dificuldade, não só Livramento, eu participei de um congresso em Goiás, um congresso nacional mês passado, e acho que 70% do congresso foi falando sobre vacina. A dificuldade que os municípios estão enfrentando, né, o desafio de fazer com que as pessoas voltem a vacinar. Infelizmente, as coberturas não estão boas. A vacina está disponível, mas infelizmente as pessoas não estão indo vacinar como a gente gostaria, né? Então, por isso que está tendo esse surto no Brasil como um todo. Aqui em Livramento, eu não sei te precisar nesse momento se tem algum caso ativo, mas eu creio que não. A gente está controlado, graças a Deus. Mas, lembrando, né, eu peço à população que está nos ouvindo, né, repasse para todos, né, os seus familiares, que vacinem, gente. Vacine, a vacina é importante. Né, você vê, doenças antigas começam a retornar, entendeu? Então, é preciso a gente erradicar isso. Então, se todo mundo tiver o esquema vacinal completo, isso vai diminuir como estava sendo diminuído. O que me chama a atenção, Gerardo, é justamente que, né, até um tempo atrás estava erradicado a varíola, né? Doenças, e de repente estoura isso daí, já com o número de mortos. Então, os pais de uma certa geração, eles começaram a falhar na questão da negligenciar, não sei o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, né? Pra cá, que começou depois da Covid, né? Que criou muito isso, a vacinação do Covid, e aí questões também políticas, né? Acabou entrando em jogo, aí presta, não presta, aquela coisa toda, as pessoas morrendo e ficou aquela dúvida na população, infelizmente. Mas a vacina é algo seguro, né? Eu brinco com todos os amigos meus, quem sou eu como secretário ou um médico, ou qualquer um de nós, discutir com um cientista que tem lá 100 anos de experiência, que a vacina não é da agora, a vacina é de quantos anos atrás, né? Então o sistema de vacina já é bem, né? São cientistas que estão lá diariamente estudando, quem somos nós, né? Para questionar a vacina A, B. Eu tenho certeza que eles não iriam colocar uma vacina em mercado, a exemplo dessa que você falou da varíola, né, que já tem inclusive muitos anos, e já mostrou que é sucesso. Então não tem por que as pessoas não vacinar. Inclusive, Gerardo, eu gostaria até de parabenizar aqui a sua equipe de trabalho, né? Principalmente as assistentes sociais, que elas vêm fazendo um belíssimo trabalho, sempre nos grupos de WhatsApp, sempre estou recebendo dia de vacinação, vacina disponível. Tem o nosso amigo Juramilton, né? À frente aí, do qual manda um forte abraço, que sempre está divulgando as vacinas. E eu falo sempre, se tem uma coisa que aqui em Livramento a gente não pode reclamar, é justamente desse leque de vacinas que são ofertadas pelo município. Às vezes as pessoas, os pais acabam desleixando e não levando seus filhos para vacinar. Não, com certeza, Juramilton, né, o nosso coordenador de imunização, é uma pessoa já experiente, com larga história na área do SUS, né? A gente sempre está conversando diariamente, até para a gente fazer os projetos de novas unidades básicas e tudo, a gente sempre leva em consideração também o índice de vacinação, né? A gente sempre está isso, e quando tem alguma dificuldade a gente corre através do estado, vai pedir lá, bate nas portas, né? Foi assim no Covid, foi assim, qualquer vacina que tiver, a gente está sempre preocupado com isso. Realmente é uma área que a gente tem tido grande sucesso, e a gente espera que a população engaje mais, né? Pedir isso encarecidamente é bom para nós todos, né? Bom, quem quer ter um filho doente, né? Com certeza. Gerardo, aproveitando aqui a sua oportunidade, citei a questão da catapora, né? Que era algo também que, né? Tava pensando que não mais iria acontecer nada, mas muitos pais negligenciaram, e estamos agora com o número de mortos.
também está circulando em noticiários, né? Televisivos, telejornais, em rede social, enfim, a tecnologia deixa todo mundo muito bem informado sobre a questão de uma nova mutação da Covid, né? Que parece que ele derivou do Ômicron e parece que agora ele foi denominado GM5. Se eu estiver equivocado, me corrija. Acho que é isso mesmo, GM5. Está se adaptando. A Secretaria de Saúde, de forma geral, elas estão sendo comunicadas sobre isso para alguma prevenção? Como é que está a situação? Sim, a gente tem recebido os boletins, né, da Secretaria do Estado, né, e do Ministério da Saúde sobre as novas variantes. A gente sabe que já teve casos no Brasil, que já está acontecendo, e o que a gente sempre fala com as pessoas, a gente sabe que o uso da máscara está praticamente liberado, mas é aquela coisa que a gente sempre explica, né, que a máscara é fundamental, principalmente para outras doenças, não só para Covid. Então, porque eu não estou usando máscara, mas se eu estou com sintoma gripal, use máscara, que você não transfere, inclusive, outras doenças. Eu recebi um amigo que estava com tuberculose, por exemplo, que ele não sabe nem como pegou. Meu Deus. E a tuberculose só pega em pessoas que estão ativas. Então ela teve contato com uma pessoa que estava ativa. Então essa pessoa que estava ativa, se ela tivesse usado máscara, teria evitado. Ela teria evitado, e como ela estava debilitada, talvez ela pegasse um Covid. Eu conheço um amigo. Entendeu? Aí uma coisa vai puxando outra. Isso. Então, essa conscientização que a gente criou muito, principalmente depois do Covid, né, de asseio de mãos, aquilo não serve só para Covid, aquilo serve para inúmeras doenças. Eu tenho um amigo jornalista, eu encontrei com ele há poucos dias, ele estava de máscara. Eu supunha que ele estivesse com algum problema, não queria transmitir para ninguém, ou ninguém transmitir nada para ele. Eu falei, você tá com alguma doença, alguma coisa, fez algum tratamento aí, sei lá, algum tipo de doença que não é legal, sei lá, um câncer, alguma coisa assim. Ele olhou pra mim e falou, não, aqui depois da Covid pra cá, isso aqui é a minha companheira, e ele tem lá, ele fez logo como é que fala, as cores, cor branca, dele, preto, né? Kitzinho, entendeu? Mas você não vai encontrar ele sem máscara em hipótese alguma, a não ser dentro da casa dele, mas na rua, em qualquer ambiente, ele vai estar com a máscara. Em países bem desenvolvidos como o Japão, por exemplo, eles têm o hábito de usar máscara independente de Covid e tudo. Inclusive o sapato, antes de entrar na casa, eles tiram o sapato, anda descalço. Agora, existe aquelas alegações, já, né, existem as alegações, Gerardo, que muitos não usam porque eles dizem que elas não surtem efeito por conta da qualidade. Segundo, na época da Covid, foi até divulgado que a única máscara que poderia surtir efeito seria a máscara que é usada pelos médicos quando estão ali no ato cirúrgico. Ela não deixa passar nada. Eu gostaria de saber se isso é mito, é verdade. Não é mito, existe a proteção de cada máscara realmente, né? Tem uma máscara que é 90% ou 95%, né? E aí você vai aumentando, mas para o nosso uso geral, essa máscara comum, ela é suficiente. A gente chama atenção que às vezes não é nem a máscara, é a mão. É a mão. Às vezes a pessoa não lavou a mão, pega na máscara, tira, bota no queixo, e aí passa a mão no rosto, bota a máscara de novo, aí acaba contaminando todo o meio. Eu sei que vocês estão recebendo os boletins, né, sobre essa questão aí, mas com relação ao MG5, qual a recomendação que você faz para a população livramentense em especial, já que todas as secretarias estão, de uma certa forma, um pouco que meio de alerta, né? Não, é isso, a recomendação é a mesma de sempre. Você tá gripado, tá se sentindo não muito bem, fica em casa. Se tiver que sair, começar a usar a máscara, evitar, né, botar a mão nos locais, depois botar no rosto, chegou da rua, lava as suas mãos imediato, né? Os cuidados normais que a gente deve ter, né? Que isso já previne não só Covid, como outras doenças, porque a forma de infecção não mudou. Entendeu? Então, seja esse Covid ou qualquer outra doença, o tipo de infecção vai ser este. No caso, esse MG5, né, que veio, essa mutação do o vírus está se adaptando. Né? Está se adaptando ao meio. Eu creio que o Covid vai ficar como se fosse uma gripe mesmo. Vai ser uma endemia, no caso. Vai ser uma vacina mensal, ou anual, ou 2 anos, entendeu? Porque o vírus, ele muta demais, entendeu? É isso que eu queria perguntar para você. Os sintomas agora do MG5, no caso, que veio dessa mutação do Ômicron,
quais os sintomas? O que a pessoa vai sentir? Não, ela começa a sentir o mesmo sintoma gripal, às vezes um pouco mais forte, uma dor de cabeça mais forte, né, um pouquinho de falta de ar, e aí vai indo. Normalmente esses sintomas não mudam muito os sintomas, às vezes o sintoma aparece mais, né? E aí a forma de transmissão aumenta, inclusive o índice de mortalidade, que às vezes chega mais rápido. Mesmo? E aí a pessoa tem que já estar alerta, porque ainda não tem uma vacina para essa. Entendeu? Então a gente fica naquele jogo, né? É uma gripe, é uma pneumonia, tal, entendeu? A gente vai lá, faz o teste de Covid logo, né? Que as unidades já estão bem preparadas para isso. Quando você faz o teste de Covid, vai constatar o Covid, mas você sabe que ali já está tratando a mutação dela, né? Já trata, o tratamento é aquele. Então, no caso... E aí, quando tem muitos casos, aí a gente começa a enviar para o LACEN em Salvador, né? E aí lá eles vão identificar a variante, né? Se a pessoa não der a devida atenção, pode ir a óbito. Pode. A gente tem recebido muitos casos que às vezes pensa que é pneumonia, uma simples gripe, e às vezes evolui para uma pneumonia grave e a pessoa morre mesmo, né? Teve um caso de um jovem que a gente perdeu aqui em Livramento, né? Ficou muito triste com isso, mas foi uma pneumonia grave, não foi uma gripe. E que talvez pode ter sido até... Não foi Covid, porque a pneumonia, ela mata, como qualquer outra gripe. Só que evoluiu tão rápido que como é que a pessoa vai imaginar que uma pessoa de 18 anos, 20 anos vai morrer de uma pneumonia, entendeu? A gente nunca imagina isso, né? Pessoa jovem, às vezes forte, é uma gripe, vai sarar, né? Então, os nossos ouvintes, o secretário Geraldo Júnior dando esse alerta aí, né? Uma simples gripe, né? Pode evoluir rapidamente. Imagine agora a mutação de um vírus, né? Que já aí está fazendo vítimas por aí. E as secretarias de saúde do Brasil estão em alerta. Alberto. É uma década de viral, que eu chamo, né? Muitas doenças pulmonares acontecendo, muitas pneumonias que também estavam sendo erradicadas desde a época da gripe. Voltando agora. Começa a ter umas pneumonias de uma hora para outra, bem grave também. Secretário, mudando de assunto agora, eu gostaria de saber a respeito da secretaria do qual o senhor faz parte, né? Responsável, a respeito da central de regulação. Chegou inclusive aqui do nosso amigo Beto da Barraca. Nobre secretário, boa tarde, satisfação em falar com Vossa Excelência. Boa tarde, Beto. Sofro com dores nas pernas direita. O ortopedista suspeita de problemas relacionados ao nervo ciático. Dei entrada na central de regulação para um pedido de ressonância magnética no mesmo dia em que nascia um sobrinho meu. O menino já está andando e essa ressonância se encontra num tal de malote. Esse pequeno problema meu se transformar num grave por conta de demora no diagnóstico, se pode se transformar de um problema grave devido ao diagnóstico. O ortopedista admirou, né, da demora do exame. Logo é feito tudo na policlínica. Gostaria de perguntar no programa, caso se predispõe a responder as perguntas e dúvidas, como eu devo procurar para agilizar essa questão. Forte abraço, nobre amigo. Viu, Beto, boa tarde. Essa questão que Beto levantou aí, realmente não é só ele, existe uma deficiência em nível estadual e nacional pela quantidade de ressonância que tem chegado. O município já aumentou muito a quantidade de exames, a gente faz mensalmente 55 a 60 ressonâncias mensal e não dá conta. A quantidade de doenças graves que às vezes a gente não, infelizmente, tem que regular aquelas pessoas mais graves, no caso de um câncer, aí essa ressonância vai, né? No caso dele aí, pelo tempo, eu não sei o tempo que já está lá, mas já está na hora de renovar esse pedido. Eu sempre explico para as meninas na central, tudo, que passou de 6 meses, você já tem que ter um novo relatório médico, porque aquele problema que você tinha lá depois de 6 meses, às vezes já se agravou, né? E às vezes, como eu sempre indico para ele, gente, como a ressonância é muito pedido e realmente vai demorar, às vezes conversa com o seu médico, pode ser que uma tomografia resolva. A tomografia a gente está marcando rápido, graças a Deus, questão de 10, 15 dias, vai lá e faz, entendeu? Gratuito, no lugar de qualidade como a policlínica. Às vezes uma tomografia resolve, não a ressonância, porque a ressonância ficou o exame para tudo. Então realmente a sobrecarga é grande, acaba o quê? Prejudicando também o paciente. Como é esse processo, secretário, desse malote, como é que ele funciona? Porque é o que tem de reclamações. O malote acaba não dando conta, a verdade é essa, Alberto, porque a quantidade que chega é muito grande, não só de um PSF. Ele sai da central? Sai, muitos são marcados, né? Porque aí isso que eu falo agora demora, né? O meu já deve estar para chegar em Marte. Agora sim, muitas pessoas de ressonância de exames
de alta complexidade, que é o caso de ressonância, às vezes dá entrada na própria central. Inclusive a central, ela já tem o seu protocolo, que todo paciente que deu entrada no exame, ele recebe um protocolo da data de entrada, que é o que serve muito para mim, que às vezes a pessoa vai procurar a Secretaria de Saúde, olha, eu dei entrada a tal data, mas a gente não sabe que data. Aí hoje tem esse protocolo, que aí dá para me saber, inclusive, a questão da gravidade, né? Porque assim, tem muitas ressonâncias que são pedidos para efeito de aposentadoria, por exemplo. Eu sei que a pessoa precisa realmente, mas se tiver um caso de câncer para amanhã, infelizmente eu não vou poder marcar, né, esse exame que é para aposentadoria. Então, existe realmente, Alberto, é uma deficiência da rede do SUS como um todo, não só o Livramento, as reuniões que a gente tem na policlínica, a gente já pediu para aumentar turno, nem que seja sábado e domingo, para aumentar isso, né, que é uma questão de todos os municípios. Mas se a gente pudesse ter turno da noite lá, aumentar essa quantidade, realmente é necessário, sim. Secretário, antes de ir pro break, deixei uma pergunta no ar e gostaria que o senhor me respondesse o seguinte: são várias as reclamações que chegam até a nossa produção, dando conta de que existe, principalmente políticos, vereadores, furando fila na central de marcação. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento disso, porque é uma denúncia muito grave e que deixa a população indignada. Roberto, eu sei que os vereadores, né, como ele é um elo, né, isso depende também do município. Tem município que o vereador atua de uma forma, do outro. Livramento, o vereador normalmente ele é o ponto do elo, né? Às vezes a pessoa pede o vereador, né? O vereador vai na central. Eu sei que eles vão na central. Agora, passar na frente de outros é complicado. Eu não sei. Agora, assim, o que eu sempre peço, né, para a direção da central, as coordenadoras, as marcadoras, existem as prioridades. Prioridades é quem? Pessoas mais graves, crianças, pessoas com câncer já diagnosticado, ou está aquela investigação clínica que já está indicando que é um provável câncer. Então, essas indicações são as prioridades. Infelizmente, às vezes, como eu comentei anteriormente, né, uma ressonância que às vezes eu sei que a pessoa precisa fazer uma aposentadoria, mas se tem um câncer que eu sei que tá, eu não posso passar essa pessoa na frente, né? Existe, inclusive, a gente está agora, né, no processo de informatização, começando no hospital, a gente vai tentar integrar todo o sistema de saúde na rede de dados, para a gente saber, inclusive, o médico do PSF de Guatemi, ou de qualquer PSF, quando ele digitar o nome do paciente, ele saber, inclusive, que dia que ele teve em UPA, no hospital, que medicamento tomou, da mesma forma o hospital sabe, o UPA sabe, central sabe, para a gente ter, inclusive, um pouco mais de controle isso, porque a central de Livramento cresceu muito, então eu creio ali já está até pequeno para atender tanta gente. Em torno de mais de 100 pessoas, 150 pessoas passam por ali diariamente, então realmente é um acúmulo de serviço muito grande e já há necessidade de informatizar, porque é complicado também para aquelas meninas que estão ali na frente, sem contar que, infelizmente, Alberto, ainda existe pessoas que maltratam, né, às vezes. Tivemos um caso desse, né, aí recentemente, né? Se eu não me engano, na semana passada foi semana retrasada. Teve até que ir para delegacia e tudo, porque infelizmente, né, elas estão na linha de frente e às vezes é surpreendida com isso. Aquela coisa, né? Não precisa ser mais elas educada, estão ali mas cumprindo se não tem, né? Ela tem que dar o não com educação, olha, não temos vaga, correto. Atender bem as pessoas, né? Para que evitar esse descuido, né? Das pessoas às vezes tá maltratando um funcionário público que às vezes é uma pessoa comum como nós, qualquer um de nós estamos lá para ser atendido. Quando a pessoa procura uma central de marcação, um hospital, uma UPA, é porque ele não está bem de saúde, porque ninguém vai lá passeio, né, fazer visita. O sistema privado, por exemplo, tem hora que eu conseguir uma consulta, ou com plano de saúde ou não, tem hora que eu espero 4 meses, 6 meses. E às vezes pensa que não, quando eu vou lá para o hospital lá para ser atendido, eu chego 7 horas da manhã, eu sou atendido meio-dia. E o que a pessoa está pagando. Né? Às vezes pensa que é só do SUS, mas não é não, a coisa não tá fácil, né? Agora me comprometo de autismo, de tantas crianças com transtorno mesmo, tem hora que nem pagando tem mais vaga, tipo assim, entendeu? É um desespero total. Então, quer dizer, aquela pessoa que tá te atendendo lá na ponta, é culpa dela também, entendeu? Eu sei que não é fácil para ninguém. Secretário, na questão do fura-fila aí, o senhor crê que pode estar acontecendo isso daí, de que dá prioridade, né, para aquela pessoa que está com câncer e o outro que quer uma ressonância para aposentar? O senhor acha que pode estar havendo uma confusão e o pessoal está achando que tem vereador furando pode fila? Pode ser, isso que eu estou dizendo, eu não sei. Ou o senhor já tem
já está em mente com o processo? Não, eu já vi casos assim, entendeu? Eu já vi casos que às vezes a pessoa pensa que passou na fila, mas o caso é grave, tipo assim, entendeu? Aí passou na fila mesmo. Isso com a ajuda do vereador, no caso. Não, porque o vereador não é que ajuda dele, mas, por exemplo, um vereador que está lá em Guatemi, às vezes a pessoa não vem aqui. Ele vem aí, talvez ele traz a demanda que ele tem lá aqui, entendeu? Então ele vai até a central. Tô dando um exemplo, mas pode ser qualquer vereador, inclusive de oposição, ele pode ir na central também, não sei. Entendeu? Que lá eu não tenho como saber todos que vão, né? Mas algumas vezes eu fui lá, eu vi algum vereador ou outro, mas ele tá lá na fila normal, o atendente tá atendendo ele, eu não vou interferir. Mas o que eu peço para ter esse critério, né? Independente que é o vereador, que aí eu como secretário posso fazer um pedido, ou qualquer outra pessoa, todos têm o mesmo direito, né? Isso não depende, pode, né? Não é porque é um vereador que não pode estar na fila. Não, exatamente, não posso negar isso ao vereador, né? Mesmo porque, assim, a nossa cultura em Livramento, sabe como é que é, né? Eu sou político, né? Já fui candidato, vocês sabem, fui vice-prefeito e tudo. A gente sabe como é que, né, Alberto? Alberto ali também já foi candidato a vereador, ele sabe como é que é. Nunca mais em minha vida. Ele sabe como é que é a pauleira, né? Às vezes a pessoa lá na ponta, ele cobra do vereador muitas coisas também. Os vereadores são cobrados também, então se não marcou um exame também, a culpa é do vereador também. Tem isso, e a partir do momento que caso ele conseguiu passar alguém na frente, essa pessoa lá que ele pediu também vai cobrar dele. Então isso é uma faca de dois gumes, Alberto. Então, né, às vezes, mas eu sei que não é fácil, porque todo lugar que tem superlotação tem esses problemas, né? Secretário, teve um chamamento recentemente aí, na semana passada, para aquisição de médicos para o município, e nós sabemos que a carência é imensa, principalmente em certas áreas onde é difícil, né, o município tá adquirindo aí esses profissionais. Como é que tá a necessidade do município de Livramento? Alberto, a gente tá tendo, né, não só o Livramento, essa questão de especialidades, né, a demanda aumentou muito. Esse edital aí, agora que você falou de chamamento público, é mais específico para aquelas crianças que têm transtornos, né, mentais não, de deficiências, né, que tipo autismo, né, TDAH e essas doenças eles chamam que é da moda, né, porque aumentou tanto que realmente hoje tivemos que fazer esse edital porque não acha ninguém para contratar, a verdade é essa. Fonoaudiólogo, tem uma fila enorme esperando, terapeuta ocupacional, sumiu do mercado. Esse edital agora mesmo, só para você ter ideia de chamamento, eu acho que são 16 horas para contratar um terapeuta por R$7.000, 16 horas. E não tá achando ninguém, não apareceu ninguém até agora, só para você ter ideia. Psicólogo, a gente abriu 2 vagas para psicólogo, uma que entregou uma, psicopedagogo, só tem entregado um fisioterapeuta, né? Neuropediatra nem apareceu nenhum. Então é complicado. A ginecologista que a gente tinha, obstetra, né, que ela foi fazer uma capacitação em Salvador, vai se ausentar por uns meses aí, a gente não sabe nem se ela retorna, a gente também não está achando ginecologista para contratar. É complicado, a rede particular também hoje, a gente sabe que absorve tudo, né? Porque aquele profissional, Alberto, aqui pra gente, a gente sabe que o SUS nem sempre paga tão bem quanto o particular. Então o profissional, às vezes, ele tem a prerrogativa de querer trabalhar no SUS ou não. Se ele está bem na sua clínica, na sua rede particular, ele mesmo você pagando bem ele, se ele achar que não vem, entendeu? É complicado. Isso eu falo que a nível, eu tive até com a secretária de saúde do estado aqui na inauguração dos postos de saúde que teve, né? Da ponte, da estocada, conversando também com ela sobre isso, a dificuldade que o estado tem. Eu acho que a gente vai ter que, a nível nacional, estadual, municipal, começar a promover capacitações para os profissionais que já existem, para atuar nessas novas doenças, né? Porque a gente sabe que a doença é antiga, mas a quantidade que tem, não vai existir profissionais suficientes para tanta criança e tantas pessoas. Então, a forma de se pensar a saúde vai ter que mudar. Quer dizer, aquele profissional da atenção básica que está te atendendo ali todos os dias, ele vai ter que ter uma capacitação para ver se você consegue ser atendido lá também. Porque não vai ter especialista para tantos casos, né? E são casos longos. Não é um caso que assim um dia, são 5 anos de tratamento, 8 anos, 10 anos, é assim. Não é aquela coisinha que fez uma consulta e resolveu, né? Não é fácil. Ok. Secretário, em relação à dengue, como é que anda a situação do município? Tendo em vista que chegou até a nossa produção casos de dengue confirmadas lá na Matinha. Sim. Na Matinha. Não sei se foi na de cima ou foi na de baixo, se eu não me engano, acho que foram nas duas. E onde cobraram aí a presença do setor epidemiológico, né? E os agentes fizeram lá um mutirão. E além dessa, na zona rural, como é que está em relação à dengue no município?
Roberto, a dengue, graças a Deus, controlou mais. O que eu sempre chama a atenção, inclusive do pessoal de endemias, né, dos agentes também, da coordenadora Patrícia e todos eles, assim, são em torno de 20 agentes de endemias para o município todo. E dengue, quem combate mais a dengue somos nós mesmos, não é o agente de endemias. O agente de endemia vai lá, observa, explica a população onde é que está o foco e como se deve agir. Porque você imagina, o agente foi lá, fez tudo, semana que vem você vai lá, continua sujo, continua com a caixa aberta, a água empoçada, inclusive a água que causa dengue, que vai proliferar, é água suja. Então, para sujar a água, para ela ficar empoçada lá, porque teve no mínimo 3 dias. Um pneu velho. Então, todos nós, né, dentro da nossa casa, todos nós, se a gente não atentar para isso, nós não vamos combater a dengue. A dengue não depende só de nós. A dengue depende de todos nós. A partir do momento que a gente cuidar de nós mesmos, nós não vamos ter dengue. Não tem segredo. E antigamente tinha aquele fumacê, hoje em dia não. Hoje em dia é mais controlado, mesmo porque não houve mais necessidade de ter tanto fumacê e veneno, que às vezes você passa o veneno hoje, mas se daqui a 15, 20 dias não tomou as precauções que foi indicado lá, vai continuar tendo dengue. Mas tem jeito. Ok. Em relação a medicamentos na farmácia básica, como é que tá? Roberto, saúde é o que eu sempre digo, sempre vai ter alguma coisa, né, que vai estar faltando, não vai ter jeito. Os medicamentos, às vezes eu recebo alguma reclamação, mas tipo assim, os medicamentos, aquilo que eu falei no início dessa entrevista, às vezes a empresa que ganhou a licitação não entrega tempo hábil. Até de pirona teve um tempo que estava faltando, vitamina B, algumas coisas, né? Então, graças a Deus, está bem controlado em termos de medicação. A gente sabe que muitas vezes a pessoa procura a Secretaria de Saúde, quando a gente vai ver, acabou essa semana, então vai ter 15 dias. Agora, essa questão de medicamento, Alberto, a gente chama a atenção que existe a relação nacional de medicamentos, que às vezes o médico solicita um medicamento que não faz parte do RENAME, que a gente chama, né? Que não faz parte da lista do SUS. Então, isso, inclusive, junto ao Ministério Público, a gente sempre está respondendo isso, colocando até os medicamentos que tem e que não tem, né? Então, a gente também tem essa limitação em termos jurídicos, que a gente tenta sempre acompanhar isso. Ok, secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e sempre que precisar estaremos aqui, né? E infelizmente o nosso tempo é corrido e chegou, aliás, até ultrapassamos o limite hoje. Eu gostaria, em nome dos nossos ouvintes, da direção da Rádio Portal Sudoeste, agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Alberto, né, pela essa oportunidade, a Manuel Fernandes que me ligou também, Luiz Brito, todos vocês da Portal, né, pelo respeito da forma que vocês fazem o jornalismo, que é aquilo, né, a gente não está aqui só para ouvir coisas boas, a gente tem que ouvir as críticas também, absorver, né, ver o que é verdade e tentar ajudar a população. Então eu agradeço a forma do jornalismo que vocês, né, predisporam a fazer, né, sempre com o devido respeito, né, graças a Deus. Né? E agradecer ao povo de Livramento por estar nos ouvindo e parabenizar, né, ao prefeito, a todos nós da área de saúde, a todos os funcionários, né? Tivemos uma grande inauguração agora com a presença do governador de 3 unidades básicas, virão outras, né? Estamos já fazendo projetos de outras unidades novas, né? Junto com o nosso prefeito Ricardinho, né? Leila, primeira dama. Então, agradecer toda essa grande equipe, né, que está fazendo o SUS dia a dia. Eu sei que não é fácil, saúde, igual a gente está conversando aqui, né? Pode chegar a tempo que é muita questão. Aquilo que eu digo, no dia que você for no lugar do SUS que tiver vazio, alguma coisa tá errada. Eu fui diretor do hospital de base lá, que era aquela enormidade lá, quando o corredor tava vazio, eu ficava até preocupado. Falei, opa, o que aconteceu aqui? Tá faltando médico, tá faltando o quê? Porque um corredor daquele tá vazio. Então, Alberto, muito obrigado a todos vocês por estar nos ouvindo hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Ok, tá aí, conversamos aí com o secretário de saúde do município de Livramento de Nossa Senhora, Gerardo Júnior. Infelizmente, hoje não vai dar pra gente trazer o nosso WhatsApp, mas amanhã, logo no início do programa, já vamos estar trazendo aí as denúncias que chegaram aí até o nosso programa, beleza? Olha, policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na noite do último sábado 19 no bairro do Mercado Embrumado 3 máquinas caça-níqueis. Os equipamentos estavam em uma sala reservada de um bar na Praça Teófilo Alves de Lima. Conforme o 24º BPM, ao chegar no local, a Companhia de Emprego Tático Operacional CETO encontraram as máquinas de jogos de azar ligadas, sendo que 2 delas estavam sendo usadas por apostadores no momento do
no flagrante. Os equipamentos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. O proprietário do bar, de 64 anos, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e vai responder por contravenção penal. Seu Manel Fernandes. Meu querido, deu bobeira. Levou, né? Aí não tem outra opção. Sair de boa não pode. Agora eu sou favorável à liberação dessas maquininhas. Você é favorável? Eu sou. É uma... Não, porque é o seguinte, porque... Desde quando vocês sabem também utilizar, né? Porque tem uns que acabam viciando e... Mas justamente ela torna a pessoa viciada e tem um problema. A máquina, por isso que elas são recolhidas, elas são programadas para enganar o jogador. Esse é que é o problema. Infelizmente. Esse detalhe, né? A polícia já investigou. De 100% polícia... você só recebe 25%. Isso, entendeu? 75%. Vai, então por isso tem que recolher. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Corcovado. Olha, em Livramento de Nossa Senhora, líder quilombola expõe ameaças em meio à defesa de terras. Líder quilombola no quilombo Olhos d'Água do Meio, em Livramento de Nossa Senhora, na região sudoeste da Bahia, João Aparecido Ramos da Costa, mais conhecido como Cido Quilombola, disse que a perda de Mãe Bernadette, líder quilombola em Simões Filho, foi irreparável para o movimento afro em toda a Bahia. João comentou que as religiões de matrizes africanas, em especial as lideranças à frente dos quilombos, se sentem ameaçadas diariamente. Ele pediu justiça por Mãe Bernadette e seu filho. A gente espera que a justiça seja feita, que possam descobrir de fato o que aconteceu. Tá com 6 anos que foi o filho e agora a mãe. Isso não pode ficar impune. Clamamos por justiça, cobrou ele. No quilombo Olhos d'Água, o líder falou que também há invasão de terras de agricultores quilombolas que usam o local para plantio e subsistência. É um desafio muito grande. Queremos lutar muito e cada vez mais pela igualdade. Tá aí, né? Infelizmente, esse acontecimento aí no último final de semana, em relação aí à execução, né, da Mãe Bernadette, trouxe aí comoção, né? Não só na Bahia, mas em todo o nosso país, onde autoridades se manifestaram a respeito. E é um povo, né, que é sofrido e descriminalizado. Com certeza, e o que chama a atenção aí, Alberto, foram, parece que 6 disparos, quer dizer, como se fosse assim uma vingança, porque quando é execução, geralmente é um tiro só, mas dispararam, né, segundo informações, 6 disparos nessa senhora, e parece que os netos presenciaram. Então há uma perseguição, infelizmente, o pessoal tem um envolvimento de terra aí nesse negócio todo, parece que estão querendo tomar a terra dos quilombolas, e quer dizer, como você falou, é um povo sofrido e ainda continua sendo perseguido, né? No que eles mais queriam, né? Desde quando chegaram no Brasil já escravizados, eram ter a terra. E agora que tem a terra, já tem gente querendo tomar. E o pior, né? Fazer uma atrocidade dessa com a senhora. E o pior é que o número de violência só vem que aumenta no nosso país. Inclusive aqui na nossa querida da vizinha Brumado, né? Vizinha Brumado, o pau tá quebrando lá no Alto de Xangô. Certeza. Eu tava conversando com o pai Jonatas, ele tava aqui na vinda do governador, né? Na semana passada, e conversei com ele, inclusive vamos até agendar um bate-papo, né? Pra falar a respeito, e a situação é séria. É séria. Lá o Babalorixá Ivo, que tem um terreiro no bairro Olhos d'Água, ele teve o portão lateral do seu terreiro alvejado por arma de fogo, 5 disparos. É brincadeira. E a polícia está investigando. Lá não foi na Baraúna, né? Não, foi no bairro Olhos d'Água. Olhos d'Água. Olhos d'Água. É praticamente divisa ali. Divisa, próximo. Vamos embora, né? Vamos embora, né? Por hoje já deu? Já deu, graças a Deus. Amém. Amanhã a gente volta.
Muito obrigado, Deus. E amanhã com a participação de Luiz Brito, né? Isso, e outra coisa, o Zap amanhã tá pegando fogo. Gente, tá olha, quente, quem viu? mandou o Zap, não se preocupe não, amanhã, logo no primeiro bloco, já vamos estar trazendo aí o WhatsApp. Um abraço. A todos uma ótima tarde, fiquem com Deus e com ele, Lucas Guarnieri, o Guardião tá chegando aí. Muito bem, um forte abraço a todos. Guardião não, anfitrião. Guardião é outro. Tchau! Forte abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa tarde. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro.